Amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus? Vamos ler. Está lá em Ageu, capítulo 1, versículo 6. Livro do profeta Ageu. Tá? Vamos ler juntos? Vamos lá. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo para o meter num saco furado. Amém? Diga comigo, saco furado. Não enche. Não enche, né? Saco furado não enche. Eu quero podemos assentar, eu quero conversar com vocês nesta tarde sobre essa passagem, esse texto da Bíblia, falado pelo profeta Ageu. Esse nome Ageu significa festivo. Olha só como é um nome bonito, né? Significa festivo. E ele está dando uma profecia aqui. Essa profecia ele deu, eu estava lendo, de agosto a dezembro a 2543 anos. É muito tempo, né? 2543 anos atrás foi que ele falou isso aqui e ficou registrado porque era a palavra de um profeta, né? E eu quero conversar com vocês por que ele falou isso. Porque isso fala muito com prosperidade. Amém? Digam comigo, prosperidade. É uma das coisas que a gente sempre quer para a vida da gente. Mas a visão de Deus com respeito à prosperidade, ela não se limita só em dinheiro, não. A palavra prosperidade na Bíblia, o sentido real da palavra, significa, sabe o quê? Ausência de necessidade. Digam comigo, ausência de necessidade. Por quê? Porque você pode ter muito dinheiro, mas tem ausência de outras coisas. Tem ausência da felicidade, tem ausência da união em casa, tem ausência de compreensão. Enfim, às vezes muita coisa falta na vida da gente, não é só dinheiro, não. Dinheiro é um detalhe, né? Que é importante para a gente poder sobreviver, não há dúvida que é necessário. E eu quero dizer para vocês que Deus se preocupa com a vida da gente, com tudo isso. Mas, principalmente, o dinheiro só funciona na nossa vida de acordo com as parcerias que Ele estabelece com a gente. Deus estabelece parceria com você, e todas as vezes que Ele estabelece uma parceria, Ele entende que Ele tem direito em alguma coisa que Ele está te dando. Principalmente nessa época aqui, em que as pessoas viviam unicamente da terra, era uma nação quase totalmente agrícola. Eles precisavam de algumas bênçãos que Deus dava. Uma das bênçãos que Deus dava, que era importante para eles, era a chuva. Vocês estão entendendo? Para eles poderem produzir o que eles precisavam produzir para comer, né? E Deus, então, ele se acha participante das coisas que Ele nos dá. Pode parecer estranho, mas é a Bíblia que diz isso. E eu quero conversar com vocês exatamente por que Ele chegou a essa situação. De usar um profeta para avisar as pessoas que a bênção dele estava sendo retida, e as razões pelas quais as bênçãos dele estavam sendo retidas, ele explica nos textos que a gente vai ler depois, dentro dessa passagem da Bíblia. Amém? Vejam bem, a Bíblia diz que o povo de Deus fez tanta besteira na vida, mas fizeram tanta besteira, e essas besteiras que eles fizeram, eles acabaram criando uma situação de rompimento com Deus. Eles romperam com Deus, o Deus deles, eles foram rompendo, foram abrindo concessões em algumas coisas que Deus não concordava, e na medida então que eles foram rompendo e foram abrindo concessões de coisas que para Deus era inegociável, foi acontecendo um distanciamento. Deus ainda tentou negociar uma aproximação, mas o pessoal estava decidido mesmo, pagando para ver. Continuavam fazendo as coisas que Deus não queria que eles fizessem. E eles eram um povo que existiam e eram bem-sucedidos só por causa da bênção de Deus. Se eles não tivessem a bênção de Deus, eles não eram nada. E aquela parceria que havia entre eles e Deus era mais importante para eles do que para o próprio Deus. Mas Deus, então,
tentou manter aquela parceria, tentou convencê-los de que sem ele a situação seria bem mais difícil, que eles não deveriam agir como estavam agindo, mas que deveriam reconsiderar o seu posicionamento e tentarem voltar a fazer as coisas que Deus queria que eles fizessem, mas eles continuaram fazendo errado. Aí Deus disse, sabe o quê? Deus disse, acabou a parceria. Eu não estou mais com vocês, eu vou me afastar de vocês, porque vocês só querem que eu faça por vocês, mas vocês não querem fazer nada com relação àquilo que eu peço, então acabou a parceria. E a história conta que Deus rompeu. Quando Deus rompeu aquela parceria, visto que eles dependiam demais disso, tudo de ruim começou a acontecer com eles. E eles chegaram no fundo do poço, a terem a condição mais dura que o ser humano pode ter, perdendo totalmente a dignidade, unicamente porque eles resolveram desconsiderar uma aliança que havia entre eles e Deus, e eles simplesmente romperam e quebraram toda a aliança que tinham com Deus. Eles caíram numa situação degradante. Para vocês terem uma ideia, quando Deus saiu da aliança, saiu da parceria, eles perderam a proteção que Deus dava para eles. Quando eles perderam essa proteção, o inimigo veio e dominou eles e os escravizou. Eles saíram e se tornaram escravos. Não tem coisa mais humilhante para um homem ele perder a sua vontade, o direito de decidir por si. Escravidão é isso. Você não pensa mais por você. Você passa a não ter direitos. Tudo que você passa realmente a pensar e a fazer é na dependência da vontade do seu Senhor, daquele que o escraviza, daquele que o domina. E quando isso aconteceu, que eles caíram na real, quando a ficha caiu, eles tentaram reatar de novo. Eles correram atrás de Deus para tentar reaver exatamente e reconsiderar a situação, mas Deus disse, agora não, agora eu avisei e demorei avisei de madrugada, disse Deus, alertei vocês, de todo jeito eu falar para vocês, e vocês não quiseram, e quando eles viram o aperto chegar, eles voltaram para Deus e tentaram recorrer para poder simplesmente criar uma situação de sair da situação que estava, e Deus disse, não, agora não. Agora vocês vão ficar na situação que vocês estão, para vocês poderem aprender, para que seja uma lição para vocês. Só que essa situação demorou 70 anos. É muito tempo. Geralmente, praticamente toda aquela geração dessa época morreu. Vieram outras pessoas que já nasceram na condição de escravos, que nem sabiam mais o que era liberdade. Demorou 70 anos para Deus pensar em reaver exatamente a parceria e a aliança que havia sido quebrada e destruída. E chegou o dia que Deus resolveu isso. Deus arranjou um libertador para eles. Esse libertador se chamava Ciro, o persa, que foi lá, invadiu Babilônia, que era a nação que estava escravizando o povo de Deus, e no acordo que Deus fez com esse libertador, estava dentro do acordo para ele liberar o seu povo. Ele pegou, liberou todo mundo, e todo mundo voltou para as suas terras, voltou para a sua casa. E quando eles voltaram na maior empolgação que vocês possam imaginar. Eles falaram, a gente vai voltar para casa, e a primeira coisa que a gente vai fazer é construir logo o templo, construir a casa de Deus para a nossa adoração. Foi o que eles imaginaram. Nós vamos construir o templo, e depois que a gente construir o templo, a gente não vai mais quebrar essa aliança, a gente não vai mais manter essa distância, a gente vai se aproximar mais de Deus, então nós vamos logo, a primeira coisa a fazer, vai ser fazer a casa de Deus. E todo mundo voltou. Quando eles voltaram, no auge da empolgação, eles fizeram logo o alicerce da casa do templo, da casa de oração. O lugar que eles deveriam estar presentes ali para adorar, eles foram construindo logo tudo, fazendo o alicerce. Só que aí todo mundo estava de volta, estava super ocupado com aquilo que nós chamamos de a reconstrução de suas próprias vidas. Todo mundo estava tentando reconstruir sua vida, fazer suas coisas, e todo mundo começou a fazer logo a sua casa. Os que não tinham casa começaram a construir as suas casas,
E dentro daquela nova realidade de vida, todo mundo começou a trabalhar para fazer a casa mais bonita que podia fazer, e foram construindo, os anos foram passando, e a ocupação das pessoas estava somente em resolver a sua vida, em olhar para si mesmo, em olhar para o seu umbigo e resolver logo construindo a sua casa da forma mais bonita que podiam construir. E nessa história de se preocupar consigo, eles foram se esquecendo de Deus de novo. Eles foram se esquecendo. Eles começaram a fazer o templo, mas depois abandonaram o templo ficou 15 anos só no alicerce, porque ninguém fazia nada. Todo mundo estava preocupado em fazer a sua casa e deixaram a casa de Deus para depois. Aí Deus disse, então eu não abençoo, disse Deus. Eu vou parar de abençoar. Aí Deus começou a segurar a bênção dele. Quando Deus começou a segurar a bênção dele, a produção da terra já não era a mesma coisa. Eles começaram a perceber que por mais que eles se esforçassem e trabalhassem, sempre faltava alguma coisa. Parece que nada acontecia com abundância, porque não havia prosperidade, e essa prosperidade estava dependendo da bênção de Deus. E essa bênção de Deus não estava sendo dada. E eles começaram a viver uma situação de sufoco, porque eles trabalhavam muito. E quando chegava na hora de pegar o resultado do trabalho, era insignificante diante do esforço. Eles escolhiam, mas quando eles escolhiam o que eles iam ver, também não era suficiente. Eles trabalhavam para poder fazer suas próprias roupas, como era comum na época, mas ninguém conseguia ficar aquecido. E o salário que eles ganhavam, eles percebiam que não dava para nada. Começaram a perceber como se eles estivessem colocando, como diz aí o texto, no saco furado. Nunca sobrava, sempre ia embora. O que vinha na mão deles, ia embora. O que vinha na mão deles, ia embora. E eles estavam vivendo essa realidade de escassez, onde a bênção de Deus não estava acontecendo, e por não acontecer, não havia sobra, não havia nada para sobrar para depois, tudo era para o momento, e o pouquinho, às vezes, que sobrava, a Bíblia diz que Deus ainda soprava para poder dissipar, para eles sentirem e caírem na real de que eles não conseguiriam ser prósperos sem a bênção do Deus que eles acreditavam. Vamos ver os versos seguintes? O verso 7, né? Eu acho, só para você entender. Vamos ver. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, ele diz. Vocês estão desconsiderando e não cuidando das minhas coisas direito? Olha para a vida de vocês, o passado de vocês. Vocês escravos, eu fui tirar vocês de lá da escravidão, mas vocês não se lembram disso e não consideram essa realidade. Considere o vosso passado, disse Deus. Aí depois diz: subiu ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Se vocês querem mudar a realidade de vocês, se preocupe com a minha causa. Se preocupe com as minhas coisas. Por que só eu, Deus, tendo que me preocupar com as coisas de vocês, com as causas de vocês, e vocês não se preocupam com as minhas causas? Então, se vocês quiserem ser abençoados, se preocupe com a minha causa. A casa está lá abandonada há 15 anos, ninguém faz nada. Então vão lá, vão atrás de madeira, edifique a casa, que eu vou me agradar desse templo que vocês vão fazer, e eu vou ser glorificado, diz o Senhor. E o que mais ele diz? Aí ele pega: pois é, porque senão o que acontece? Vocês esperaram muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Era aí um desabafo de Deus com o povo dele. Vocês estão preocupados com a vida de vocês, e vocês acham que não tem que se preocupar com as minhas questões, e você se esquece que para você estar bem eu tenho que abençoar você, sou eu que libero a bênção, sou eu que faço as coisas acontecerem, mas no entanto vocês só pensam em vocês, só querem cuidar dos interesses de vocês, e os meus interesses, vocês são indiferentes. O povo caiu na real com relação a essa questão. Eles chegaram e disseram: então vamos mudar.
Eles foram para poder experimentar um momento bom financeiro e de prosperidade da vida deles. Eles entenderam a mensagem, entenderam as colocações de Deus e foram fazer aquilo que eles tinham que fazer. E quando eles começaram a fazer, eles eram muito reclamões. Porque uma das coisas que estava tirando a motivação deles, sabe o que era? Era o fato de que antes a casa que foi destruída pelo Nabucodonosor era um templo feito por Salomão, era a coisa mais linda que vocês possam imaginar. Só que agora eles não podiam mais fazer uma igreja, um templo bonito como era o do Salomão, que foi destruído. Eles se desmotivaram, por quê? Porque eles tinham que construir um templo mais simples. Eles queriam uma coisa de primeira, suntuosa, mas não era a realidade para aquele momento. A realidade para aquele momento eram as coisas mais simples, mas eles estavam orgulhosos, achando que tinha que ser do jeito que eles queriam. E Deus disse, não. Vocês têm que aprender a recomeçar e aprender o recomeço dos humildes começos. Foi o que Deus. Vamos ver o que foi que Deus falou assim, mais ou menos para vocês entenderem. Eu mandei, tá. Pois aquele que despreza o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao ver a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse, essas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que são. Zorobabel era o governador do lugar que estava passando o maior sufoco porque ninguém ajudava. E Deus foi e disse, olha, para a gente não desprezar os humildes começos. Diga glória a Deus. Às vezes você começa uma coisa simples, que parece humilde, mas Deus está dizendo para você não desprezar isso não. Por quê? Porque aquilo que tem a mão dele, que ele abençoa, parece humilde no começo, mas que é humilde, pode se tornar pomposo, pode se tornar cheio de glória, como era a casa anterior. Foi aí que ele disse aquela palavra, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, disse ele. Por que ele falou isso? Porque o pessoal dizia, mas essa casa é humilde. Não, Deus falou, a segunda casa a glória vai ser maior, porque o que faz a glória do lugar, explicava Deus, não era a suntuosidade do templo, mas o que faz a glória do lugar é a presença dele. Diga glória a Deus, que é a presença dele que cria a glória e que as pessoas soubessem disso, que ainda que o lugar fosse simples, mas que eles aprendessem realmente a começar com os pequenos começos. Com os começos simples das coisas, porque você começa as coisas de uma forma simples e com o tempo você não tem noção da grandiosidade que Deus vai fazer dentro daqueles pequenos começos. Diga glória a Deus. Tem gente que quer começar grande, né? Deus diz que você começa pequeno, humilde e faça direito, faça parceria com Deus, esteja junto com Deus, que o que é pequeno vai se tornar grande, é a promessa dele. Amém? Aí eles foram e corrigiram isso. Na medida que eles corrigiram isso, eles foram experimentando a bênção de Deus de novo, que foi abrindo leques, abrindo oportunidades, abrindo chances deles viverem aquilo que Deus queria que eles vivessem, a prosperidade no sentido literal da palavra. Às vezes isso falta para nós. Muitas vezes a prosperidade da gente está travada. Ela está travada, muitas vezes, por conta da mesma visão que eles tinham. A gente acha que Deus não precisa e Ele não precisa mesmo. O que precisa é a obra dele na terra. Mas Ele não precisa. Mas Ele mantém a obra dele através das pessoas que Ele levanta. E a gente começa a achar que a gente quer a bênção de Deus, mas que essa bênção de Deus vai só porque eu estou pedindo. E essa bênção de Deus, ela não vai só porque eu estou pedindo, ela vai dentro de uma parceria, é uma via de mão dupla. Não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Você agrada a Deus e Deus te agrada. Você faz da forma como Ele está te ensinando, e na medida que você faz da forma como Ele está te ensinando, Ele confirma as promessas que Ele tem. Porque são inúmeras as promessas de Deus para a nossa vida. São muitas delas. Se você for ver as promessas que Deus coloca nessa área da vida financeira da gente, são muitas.
Mas cada promessa que Deus tem para você, para suprir as tuas necessidades, sejam elas emocionais, sejam elas financeiras, profissionais, cada uma delas tem parceria. Não é fora de parceria. Você vai, agrada a Deus e Ele vai satisfazendo os desejos do teu coração, diz a Bíblia. Como é que diz o Salmo? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É o Salmo 92, né? É 92, né? É o 17? 36. Ei, eu passei muito longe, né? Olha só o que diz aqui, ó. Olha só o que Deus fala. Agrada-te do Senhor, você se agrada dele. A primeira coisa que ele faz é tentar conquistar você. E ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Alguns desejos, não é tudo. Por quê? Porque tem duas fases de bênção na vida da gente. Tem a fase da bênção quando você está flertando com Deus, e tem a fase da bênção quando você está completamente comprometido com Deus. A fase da bênção do flertamento é quando você se agrada de Deus, você vem para a igreja, você gosta de ouvir a palavra de Deus, tudo você acha muito interessante. Mas você não assume um compromisso com Deus como tem que ser. Você vai ser abençoado pelo fato de estar realmente se agradando dele e se aproximando dele. Mas essas bênçãos que ele tem para você, pelo fato de você se agradar dele, ela tem limite, ela não é tudo que ele tem para oferecer. Porque tem bênçãos que ele só vai dar para você. Se você firmar definitivamente um envolvimento, um casamento, uma parceria profunda, é quando você sai do namoro, do flertamento com Deus, para poder assumir um compromisso de casamento com Deus. Quando você assume o compromisso, que nós chamamos o compromisso da entrega da sua vida, da entrega da sua alma, de se entregar para Deus completamente, aí as promessas de bênçãos que vêm já são outras. Vamos ver o que é que ele diz. Agrada-te do Senhor e ele quê? Satisfará os desejos do teu coração. Agora vem outra parte. Aí diga comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando vem a entrega, já não tem limites. Quando você está só flertando com ele, ele te agrada, ele atende alguns desejos do teu coração. Mas tem coisas que ele só vai dar para você na totalidade quando você assume o compromisso, uma parceria profunda de uma entrega completa. Quando você faz essa entrega, aí não tem limites o que ele possa fazer, o que ele possa dar para você como resultado de promessa. Quem está entendendo, diga amém. Aí Deus vem, aí na entrega, meu irmão, já não tem mais limites. Deus exerce total controle da sua vida naquilo que ele tem para fazer. Vamos ver o que é que ele diz que acontece quando há entrega. Uma das coisas que ele falava para o povo dele, que você nunca fica por baixo. Amém? Olha só, vamos ler junto? Olha aí o que é que diz. Digam comigo. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo, se obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, para o guardar e cumprir. Ele diz que quando você assume um compromisso com ele, de obedecer mesmo, aí ele é contigo. Ele te coloca por cabeça, a Bíblia diz, que ele não deixa você ficar por baixo. Ele vai e vai fazer com que você viva uma vida fundamentado na promessa dele. Por quê? Porque você tem uma aliança profunda, uma aliança de escolha, uma aliança realmente de decidir viver com ele. Aí ele tem promessas que não tem mais fim. Tem outra aí? Tem. Essa é a última que eu coloquei, né? Então vejam bem, promessa de Deus. Eu não vou falar, eu não coloquei mais, porque são muitas. São muitas. Tem uma que eu acho extraordinária e que não tem limite. Diz assim, foi Jesus que falou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha aí, Mateus 6,33. Vamos ler juntos?
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí não tem limite, ele acrescenta. Aí sabe o que acontece nessa fase da vida espiritual? Você nem vai atrás da bênção, é a bênção que vai atrás de você, diz a Bíblia. Você nem corre mais atrás delas. Como você está debaixo de uma promessa, a necessidade chega e Deus acrescenta. Ele vai acrescentando. Ele vai acrescentando. Eu acho que é Deuteronômio 14 que fala, né? Se fizeres como todas essas bênçãos te alcançarão. Diz a Bíblia lá em Deuteronômio, que Deus diz que a bênção alcança você sem você correr atrás delas. Elas vêm e Deus começa a acrescentar. Por quê? Porque você está na outra fase dessa parceria e desse envolvimento. Então, meus irmãos, baseado pela Bíblia, é assim que a gente consegue obter prosperidade também. É com a bênção de Deus sobre a vida da gente. Porque Deus, na Bíblia, Ele promete cuidar da gente. E quando Ele vai cuidar de uma pessoa, uma das coisas que Ele vai cuidar exatamente são a importância de suprir as suas necessidades. E essas necessidades nossas estão em várias áreas. Elas às vezes são financeiras, mas às vezes elas são muitas vezes profissionais, às vezes elas são familiares, às vezes elas são necessidade de bênção dentro de casa, com filho, com tanta coisa. Aí Deus começa a dizer o quê? Que Ele vai e acrescenta. Então, nesta noite, o que eu quero dizer para você é que as bênçãos e as promessas de Deus te alcancem. Amém? Vou fazer igual o pastor Mateus. Vou dizer de novo para vocês, né? Que as bênçãos, as promessas e as prosperidades de Deus te alcance. Diga que você quer. Mas, recebe? Mas, para que isso aconteça, é necessário você observar isso. Para terminar, o texto que fala tudo. Deuteronômio 28, 2. Olha o que Deus falou, através do Moisés. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Alcança você, não é você que vai atrás. Ela vem atrás de você e alcança você. Se você fazer o quê? Ouvir a voz do Senhor teu Deus. Quais são as bênçãos que alcança? Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Você pode estar na cidade ou lá no interior, no campo, Deus está dizendo que você vai ser abençoado onde você estiver. Vamos continuar. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Diga glória a Deus. Deus disse que vai ser bendito, vai ser abençoado os teus filhos, o fruto do teu ventre, vai ser abençoado o fruto da tua terra, vai ser abençoado o fruto dos teus animais, e de todas as tuas crias, tudo vai ter bênção dele. O que é que diz mais ainda? Bendito o quê? O teu cesto e a tua amassadeira. O cesto, na verdade, naquela época era muito importante. A amassadeira era o lugar onde o pessoal amassava o vinho, que o vinho, a uva, era muito importante naquela época. Vocês estão entendendo? Deus falou que ele prosperava isso aí, que era fundamental para a subsistência dos seres humanos. Vamos continuar. Bendito serás o quê? Ao entrares, e bendito serás ao saíres. Até aí, né? Ainda tem mais? Ah, isso é bom, olha só, vamos lá. O Senhor fará que sejam derrotados da tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Você gostou dessa? Oh, glória! Isso é bom. Vamos continuar. O Senhor determinará que a bênção esteja do quê? Nos teus celeiros, em tudo que colocares a tua mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Você quer mais? Tem mais ainda? O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus,
e andarem nos seus caminhos. Isso é parceria, isso é assumir compromisso. E quando você assume esse compromisso com Deus, a Bíblia diz que todas essas promessas são para você. Amém? Essas promessas são para vocês. Mas é para mim também. Amém? Então que a gente possa observar isso e que a gente possa dar uma guinada, uma virada de 380 graus na vida financeira da gente. Na vida profissional. Na nossa subsistência. Através, então, de observarmos esses pequenos detalhes que estão colocados aí há quase 3.000 anos, para que a gente observe, para que Deus possa fazer a parte dele, em contrapartida, a parte que nós estamos fazendo. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Louvado seja